Olá, bem-vindos. Então, eu estou aqui preparando essa pergunta já para responder essa pergunta já tem uns 2 dias, que é para Márcia Porto, uma grande amiga, uma grande buscadora, e ela está me perguntando sobre alimentação, que é das minhas paixões e que eu acho que funciona muito junto com o Dharma. Então, eu vou aqui reproduzir a pergunta da Márcia. Estou aqui para te perguntar uma coisa sobre alimentação. O quanto a alimentação pode ajudar na hora das meditações e o quanto alguns tipos de alimento pode bloquear as condições de meditar e quais alimentos que a gente pode utilizar deles para melhorar, para a gente ter uma condição de meditação mais profunda, né? Mais genuína mesmo, mais profunda mesmo, né? E não só uma meditação assim a título de aliviar-nos, né? Mas sim para nos aprofundarmos em nós mesmos. E quais são os alimentos que podem nos ajudar a isso? E quais são os alimentos que podem realmente nos impedir, né, nos bloquear dessa condição, tá? Obrigada, beijo, te amo, beijo. Então, Márcia e todo mundo que se interessa, que vai ouvir esse vídeo, assistir esse vídeo. Olha só, é uma resposta complexa, porque nós vamos ter que usar eu vou ter que usar partes do meu cérebro para te responder, explicando algo muito interessante, porque o nosso cérebro, o cérebro funcional, ele é trino. Ele é como fosse uma cebola, né? A camada mais antiga é o cérebro reptiliano, depois nós temos o sistema límbico e depois nós temos o neocórtex. Ok. Essa parte que está aqui em cima né, do nosso lóbulo frontal, que é responsável pelas atitudes e pelos pensamentos mais elevados e que entraria para esse entendimento, se bem que a mente está aqui no coração, mas vamos dizer da maneira como é que a mente se processa em nós, que é através de todos os nossos sistemas. E como se tratando de alimentação, nós vamos ter que usar o cérebro e não apenas a mente. Olha, então, o que a gente tem que manter esse lóbulo frontal limpo, tá? E ele fica muito entupido pelo glúten. Então, todos os alimentos que contêm as farinhas que têm glúten deveriam ser evitados. Os pães, as massas, né, as tortas, os biscoitos, que já são hoje produzidos em grande quantidade, de maneira que não contém glúten. O glúten, ele ao mesmo tempo, ele vai acidificando a nossa pineal, ok? Então nós vamos ficar mais insensíveis e para meditar nós vamos precisar de muita sensibilidade. Então assim, quer ser um meditador? Vamos comer um pão diferente, um pão de trigo sarraceno, um pão de farinha de arroz, um pão de aveia, mas de aveia sem glúten. Vamos comer massalas doces, porque a fermentação é essencial. Por que a fermentação é essencial? Porque além desse cérebro trino que está na nossa cabeça, e que eu vou falar do funcionamento dele, nós também temos 3 cérebros. Esse, que é trino, que faz parte do funcionamento de todo o nosso corpo, aonde a alimentação vai entrar, a alimentação que eu digo de alimentos orais, e nós temos o cérebro do intestino, né? Porque é da onde nós produzimos na digestão todos os neurotransmissores que vão fazer as sinapses, né? Essas correspondências todas com o nosso cérebro trino. Então, toda a digestão maior se dá no intestino. Aí nós fabricamos endorfinas para as nossas alegrias e prazeres,
as serotoninas para o nosso bem-estar e as nossas sensações de contentamento e satisfação, e as dopaminas, que nos dão energia para fazer aquilo que a gente quer fazer. Então, para meditar, nós temos que criar dopaminas em maior número, porque a meditação requer muito esforço entusiástico. Um esforço de assim, não, eu vou conseguir, eu vou me sentar naquela almofada e eu vou ficar ali sentada para começar a modificar a mim e ao mundo que me cerca e ao mundo que cerca todas as pessoas, que a meditação é a única ferramenta capaz de fazer isso. Então, as dopaminas, elas são mais aumentadas pela ingestão dos fermentados, que podem ser uma kombucha, um kefir, ou iogurte, se é assim que você lida ainda. Mas pode ser um iogurte de leite de coco, que é maravilhoso e que eu recomendo muito. Pode ser a kombucha ou o kefir, que são assim essenciais. Pode ser os kirsch, pode ser os assim, todas essas tipo os picles, né, que se faz. Então, tudo que é fermentado. Eu gosto muito da masala doce. Depois eu vou passar uma receita. Nós vamos ter momentos que eu vou para a cozinha e nós vamos preparar uma masala doce para entendermos como é que a gente pode comer fermentado para ter mais dopamina, para meditar e para fazer tantas coisas boas, ok? Então, Márcia, querida, nós temos esse cérebro onde está a digestão e que vai influir e influenciar no nosso cérebro trino funcional, que está dividido em 3. Reptiliano, o mais antigo, do tempo dos répteis. Nós trazemos a história de todos os nossos antepassados, né? Depois do reptiliano, nós temos o sistema límbico, que é onde se processam todas as emoções e sentimentos e pensamentos que vão ser necessários para a meditação, que nada disso é produzido no reptiliano, que o reptiliano só toma conta da nutrição dos órgãos vitais. E depois que nutre os órgãos vitais, ele vai nutrir a mitocôndria, que é o interior da célula. E nós precisamos disso, nós precisamos dessa energia sobrando para depois ela nutrir o cérebro, porque o cérebro não é considerado um órgão vital como o fígado, rim, coração, estômago, tá? Então, assim, o que sobra, e por isso a alimentação tem que ser uma alimentação inteligente, uma alimentação não agressiva, para que a gente possa nutrir a mitocôndria, não é? E aí nós vamos ter energia. Vou voltar na mitocôndria, mas falando do neocórtex, porque primeiro está o reptiliano, depois está o sistema límbico, onde estão os pensamentos, emoções, essas sensações todas, e depois é o neocórtex, onde estão os pensamentos mais evoluídos, né? As diferenciações, as caracterizações. E a parte mais evoluída do nosso cérebro. Agora, a mais evoluída de todas é o cérebro cardíaco, que está no coração, que em algum momento nós vamos ter que acessá-lo, porque é onde estão os pensamentos superiores, as intenções superiores, as motivações superiores, e é onde, acredito, estão as grandes câmaras para nós, através de entrar no coração, possamos meditar naquilo para perceber a vacuidade diretamente. Esse cérebro, ele vai ser nutrido pela maneira como nós tratamos todos os seres. Esse cérebro cardíaco, ele vai ser nutrido pela... Como é que a gente vive, né? Será que aquilo que eu estou fazendo, que você está fazendo, as consequências são boas para todos? Nós temos que nos perguntar, porque é isso que faz uma pessoa diferente da outra, um meditador de um não meditador. Ele pensa na consequência. Agora, falei rapidamente do cardíaco e vamos voltar para o cérebro reptiliano, que é o que dá energia, porque é para onde vai o alimento, onde se processam todos os alimentos.
Então, nós vamos ter que ter uma alimentação para uma alta performance, porque a meditação é alta performance. E o que seria uma alimentação de alta performance? Alimentos que contenham muitas enzimas. E os alimentos que contenham muitas enzimas não podem ser cozidos muito. Eles podem ser cozidos até 42 graus, depois amornados. Tem que ser uma alimentação, eu não estou dizendo que se coma apenas cru, porque nós somos onívoros também, ok? Eu não estou dizendo que se coma só vegetais. Eu não quero impor aqui qualquer escolha, mas uma alimentação suave, sem carnes e sem tantos produtos animais, vai nutrir muito mais a mitocôndria, que é essa célula, e que temos ali uma coisa maiorzinha da mitocôndria, que se chama telômero, que quando essa célula ela vai crescendo, ela tem esse telômero. O comprimento do telômero é o tamanho da nossa vida, e queremos uma longa vida. Então, eu chamo isso de uma alimentação, Márcia, humanizada. É uma alimentação em que a gente olha se a gente está causando dor, né? Principalmente a nós também, né? Eu, por exemplo, eu não sou celíaca, mas eu tenho muitas, eu não posso comer as farinhas. E às vezes eu tenho ainda a memória afetiva de uma pizza, e que tem até uma mussarela, a qual eu já decidi não comer, mas às vezes, para não ficar radical, eu como um pedaço de pizza, mas eu prefiro fazer uma pizza feita de batata doce, misturada com farinha de arroz, e que faz uma massa maravilhosa. Você pode usar um pouco de fermento, ok, ou usar um fermento de levedo de cerveja, né? E aí colocar um queijo feito de amêndoas, um queijo feito de outros tipos de sementes, que depois nós podemos também ir começando uma parte toda de receitas, e com tomate, orégano e manjericão e o que for. Mas, assim, aquilo que vai afetar, e temos que nos lembrar, aquilo que vai mais afetar o cérebro reptiliano e que vai mais nutrir a célula, por incrível que pareça, é o exercício. Pois é. Não é a comida, não é fazer palavra cruzada, né? Tudo isso é bacana. Vai fazer as sinapses, né? Não é, por exemplo, tomar um caminho diferente para casa. Isso ajuda, ok? Mas o que vai te dar mais energia no cérebro reptiliano, que tem a ver com a nutrição dos órgãos vitais, e depois que eles estão todos preenchidos, vai para a nutrição da parte cognitiva, que é o que nós precisamos ter para ter uma vida melhor, né? Para poder ir para o nosso cérebro e poder fazer todas as sinapses com a nossa mente, nós precisamos nos exercitar. Eu aconselho muito a yoga. Quero ter uma parte do canal dedicada a isso, ao Yoga Sutra e algumas asanas. E tem uma coisa muito interessante, Márcia. A palavra asana, que são as posturas da yoga, significa no sânscrito aprender a sentar, né? Tanto que vem o assento, vem disso aí, quer dizer aprender a sentar. E o que é aprender a sentar? Aprender a sentar para meditar. De que maneira que nós podemos conseguir segurar esse objeto? Agora, se você gosta de musculação, ou se você gosta de caminhada, teriam que ser exercícios que te fazem ofegante, que sai para poder nutrir a mitocôndria, tá? Que faz você ficar e depois voltar ao normal. Aí nós vamos estar nutrindo essa célula, certo? Eu sou adepta da comida viva, eu sou adepta do suco verde, eu sou adepta mas também do arroz com feijão, às vezes, ok? Não precisa ser todo dia, mas às vezes eu sou adepta dos sucos de raízes como inhame, a batata doce, a batata baroa, que ficaram de molho durante 1 hora para poder fazer uma desamidagem. Sou adepta disso. Sou adepta às receitas dos
legumes prensados à mão e cozidos à mão, porque nós podemos cozinhar não apenas com fogo, a germinação é um cozimento. Então, todas as coisas que nós podemos germinar, o trigo germinado é maravilhoso, porque o glúten não está na plantinha desse tamanho. O glúten está quando ele está feito uma farinha, certo? Então, a germinação é cozimento, a fermentação é cozimento, o vinagre cozinha, o limão cozinha. Podemos cozinhar gente, me faltou a palavra, nesses tipos de, entre aspas, fogão, que vai só até 42 graus. Podemos fazer isso com um forno aberto, podemos amornar, ou seja, a gente pode usar os dedos. Se você usar os dedos em vez de uma colher de pau, em vez de uma colher comum, e se começou a te queimar, está acabando com as enzimas. E quando nós tivermos as enzimas dos alimentos, nós vamos poder conseguir meditar melhor. Agora, eu desaconselho para a meditação o alho e a cebola, porque contém muito enxofre. Nos monastérios não entram alho e cebola, porque eles aumentam os seus instintos. Então, se você é agressivo, você fica mais agressivo. Se você é tagarela, você fica mais efusiante. Se você é ciumento, você vai ficar mais... Ou seja, os seus instintos, eles são estimulados pelo alho, pela cebola. Come um alho poró, come uma cebolinha e coma o alho e a cebola como medicamento, de uma forma que possa ir para um resfriado, ir para um problema de ventos internos fortes, tá? Temos que nos lembrar que não é só o que a gente come pela boca, que é o que a gente come pelos olhos. O que você está olhando? Você está julgando muito? Aonde você está pousando? Que filmes você está vendo? Que programas de TV você vê? O que você está escutando? Porque a música vai, em alguma maneira, refletir no seu comportamento, nas suas respostas às pessoas, não é? Porque ela vai acessar coisas em você que estão guardadas e em algum momento vai sair. Né? Os cheiros todos, de que maneira você está sendo mais nobre, está com o nariz mais em pé, né? Porque uma coisa que todo mundo compartilha é o ar, não é verdade? Você dizia uma coisa muito interessante, Márcia, que as alergias vêm das pessoas que elas não querem compartilhar o mesmo ar com a outra. Então, elas acabam desenvolvendo alergias, né? Eu nunca me esqueci disso. Então, e o que é que a gente está tocando, né? E, principalmente, o que nós estamos pensando. Né? Se você quiser aqui. Porque os pensamentos vão originar as falas e as atitudes. Então, vamos comer com suavidade, vamos comer sem causar dor, vamos tentar ser vegetarianos, tentar ser veganos, pelo menos um pouquinho, né? 1 dia por semana, 2 dias por semana, 3 dias por semana, de repente a semana toda, certo? Porque, e laticínios, não podemos seguir escravizando as vacas dessa maneira e interrompendo a coisa primordial, que é a espécie que é a mãe e filho. O bezerro é separado dela, né? Feito para baby beef e para outras coisas. E ela vai ficar desde pequenininha já sendo condenada a ficar dando leite para nós termos queijos, manteigas, iogurtes e todas essas coisas. Uma vida confinada, apertando as tetas para isso e impedindo que ela exerça o sublime ato de ser mãe. E aí nós vamos ser explorados e vamos estar subordinados a inteligências maiores, porque nós fazemos isso com as vacas porque somos mais inteligentes. E nós já estamos sendo explorados pela inteligência artificial. Então, eu lanço aqui, vamos repensar os nossos laticínios. Tem outra maneira de comer. Márcia, muito obrigada pela pergunta e muito obrigada a todos. Vamos comer sem causar dor,
na maioria do tempo possível. E nos exercitar yoga, ou qualquer outro exercício que a gente fica ofegante. E vamos segurar um objeto para por um dia a gente ver a vacuidade diretamente e poder modificar de verdade o mundo. Gratidão.